Meus irmãos, como é maravilhoso começar o dia na presença de Deus. Como é maravilhoso poder ter a liberdade de louvá-lo, de adorá-lo. Quando você vier ao culto, entregue tudo o que você tem, tudo o que você tem. Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, o que Ele tinha de mais precioso. Eu sou pai, eu sei da preciosidade que é ter um filho. E Ele entregou a Jesus Cristo para que eu e que você tivéssemos hoje a oportunidade, a condição de reconciliação com Deus. Não jogue isso fora, meu irmão. Não jogue isso fora. Honre o sacrifício de Jesus. Nós não podemos sacrificá-lo todo novo dia. Todo dia com as nossas ações. A maioria de nós, e quando eu falo a maioria de nós, não me refiro a nós aqui nesse salão, mas a maioria de nós que se dizem cristãos tem sacrificado a Jesus Cristo todo novo dia. Jesus já fez tudo o que a gente precisava, tudo. E a gente continua querendo mais, pedindo mais, mas a gente tem entregue cada vez menos. Cada vez menos eu entrego a Deus, cada vez menos eu oferto a Deus, cada vez menos eu exijo mais de Deus. E o que é que você tem dado a Deus? Qual é a sua oferta diária a Deus? O que é que Deus tem visto você fazer por Ele? E eu queria falar com você hoje a respeito de uma lição poderosa que nos ensina o profeta Daniel. Se você tem a sua Bíblia, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Abra em Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha te sustentaria. Coloque a sua mão sobre a Bíblia, feche os teus olhos. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Meu Pai, aqui estamos porque necessitamos da Sua orientação. Afasta de nós agora, meu Pai, toda e qualquer preocupação, Senhor. Tira da nossa mente o cansaço, tira do nosso corpo o cansaço, a inquietação. Se há algum espírito de perturbação nesse lugar, Pai, para que a Tua palavra não seja compreendida, que o Senhor o expulse em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Meus irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que a nossa fidelidade é colocada à prova em todo momento. Em todo o tempo, nós que decidimos servir a Cristo, nós que decidimos viver uma vida consagrada, separada a Deus, seremos colocados à prova em todo o tempo. Porque o diabo não se preocupa com aquele que está lá fora. O que está lá fora já pertence a ele. O que está lá fora já faz a vontade dele. Mas nós que estamos aqui dentro, não podemos nos perder estando aqui dentro. Tem muita gente perdida lá fora, mas tem muita gente se perdendo dentro da igreja. E esse é um mal que o diabo tem plantado, e a gente não pode vir a ser a semente do inferno que vinga, a semente do inferno que prospera. Nós temos que dar frutos, mas um fruto bendito, um fruto santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Daniel vai nos mostrar que quando nós vivemos uma vida santa, uma vida separada, uma vida apartada das coisas do mundo, pode se levantar o próprio inferno. Escuta o que eu estou te dizendo. Pode levantar-se o próprio inferno e a sua vida será protegida por Deus. Por que será protegida por Deus? Porque Deus protege aquele que é fiel a Ele. Não tem como você viver uma vida santa, não tem como você viver uma vida de verdade entregue nas mãos de Deus, fazendo a vontade dEle, obedecendo a orientação dEle e Ele te desamparar. É impossível um crente verdadeiro ser desamparado por Deus. E aí a gente falha uma vez, Deus
te perdoa. A gente falha uma segunda vez, Deus nos perdoa. Mas vai chegar um momento em que a mão de Deus será retirada de sobre aqueles que não o obedecem. Nós precisamos entender que vivemos no tempo sim da graça, mas que a graça é mais rígida do que o tempo da lei. Ah, pastor, mas o tempo da lei era dente por dente, olho por olho. No tempo da lei, eu precisava ser pego em adultério. No tempo da graça, Jesus disse: se eu pensar e desejar, eu já estou em adultério. É mais rígido. E há uma confusão na mente das pessoas que confundem a graça com a permissividade. E isso está errado. A graça veio para que nós possamos ser salvos. Mas eu vou ser salvo quando viver em obediência, quando dar um bom testemunho do nosso Deus. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz o seguinte: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 123 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Aqui nós estamos vendo uma ação do rei Dario voltada para a administração do seu reino. Daniel se destacou tanto pelos talentos que Deus deu a ele, se destacou tanto pelas bênçãos que Deus jogava sobre ele, que ele passou a ocupar uma posição de destaque dentro do reino. E aqui nós estamos vendo que este rei Dario, ele elege 120 e poucas pessoas, 123, para que estas pessoas controlem tudo dentro do governo dele, para que ele não sofresse dano. E colocou mais 3 pessoas acima de todos esses. E Daniel era um desses 3. No versículo 3 diz o seguinte: então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O que isso significa, pastor? Que por conta do espírito que habitava em Daniel, por conta do testemunho de vida que dava Daniel, o próprio rei iria colocá-lo como autoridade máxima, abaixo apenas dele mesmo. A gente pode se lembrar, em comparação, de José, que depois do faraó era quem governava, e aqui aconteceria a mesma coisa com Daniel. O que a gente aprende aqui, pastor? Quando eu tenho um espírito excelente, quando as minhas obras são excelentes, quando eu testemunho a quem eu sirvo com tudo aquilo que Deus me deu, Deus vai recompensar a cada um de nós. Deus vai ver o teu esforço, Deus vai ver a tua ação, Deus vai reconhecer o Espírito dele em você, quando você der bom testemunho. E quando você dá bom testemunho na sua empresa, quando você é colocado numa condição de disputar uma vaga, por exemplo, um cargo importante com outra pessoa, ele vai avaliar, o chefe vai avaliar o teu comportamento, ele vai avaliar os teus frutos, ele vai avaliar a forma com que você desempenha tudo aquilo que ele colocou nas tuas mãos. E Deus colocou talentos em nossas mãos. Deus nos deu talentos para que a gente use em favor do seu reino. Daniel usou tudo que Deus deu para ele. Se você ler, você vai ver que ele chegou a essa posição. Inclusive, Deus dá o dom de revelação aos sonhos, e ele vai se destacando dentro de todo o povo. Ele era um estrangeiro, ele era um prisioneiro, mas quando você honra a Deus, não há prisão, meu irmão, que te aprisione, que te prenda, que te segure. Quando você honra a Deus, não há inimigo que venha derrubar você, porque você tem um espírito excelente. E o espírito excelente é honrado por Deus. E aí vem uma outra questão. Pode para o próximo, por favor, pastor? Daniel conseguiu aqui uma posição de destaque, uma posição muito destacada. Quando você se destaca, o que acontece? Quem está à sua volta, acontece o quê? Ou se alegra verdadeiramente com o seu sucesso, ou te inveja e vai querer derrubar você. Não tem como. Eu sempre falo aqui, se você quer sucesso, se prepare para lidar com a inveja.
Não tem como fugir dessa máxima. E olha só, então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma culpa. Olha que coisa linda. As pessoas se uniram contra Daniel. Vamos buscar uma falha em Daniel. Vamos buscar um defeito em Daniel. Vamos buscar mostrar para o rei que Daniel não é digno. Vamos mostrar para o rei que eu sou melhor que Daniel, que nós somos melhores do que Daniel. Essas pessoas já tinham uma posição de destaque. Elas eram príncipes, eles eram os presidentes, mas eles não se conformaram com aquilo que Deus pôs na mão deles. Eles queriam mais, porque o invejoso quer mais do que você tem. Ele não quer lutar para conquistar o que você conquistou. Ele não quer passar pelo sofrimento que você passou. Ele vai procurar falha em você. Falha. Eu preciso mostrar que este homem é falho. E a palavra diz, aí é por isso que eu te falo, o testemunho que a gente dá é importante demais, mas não podiam achar ocasião ou culpa. Imagine o desespero dessas pessoas tentando prejudicar a Daniel. Não, mas tem alguma coisa, vamos ver o passado dele, vamos ver o que ele disse ontem, caçaram tudo, e a palavra diz que não havia nada de errado com Daniel. Próximo, pastor. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, tentaram tudo contra você, vasculharam a sua vida, vasculharam o seu passado, não acharam nada de falha em você. Mas aí o Satanás, o próprio cão, vai soprar no ouvido das pessoas: ele tem pecado contra Deus. Ele tem pecado contra Deus. Ele está aqui perfeito, mas com certeza ele tem um pecado contra Deus. E nós só vamos pegá-lo se mostrarmos um pecado contra o seu Deus. Mas nós vimos que Daniel era fiel ao rei, que Daniel era fiel a Deus, e nele não se achou falha alguma. Falha alguma, pastor. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, viva para sempre. Todos os presidentes, todos, não foram alguns, todos se levantaram contra Daniel. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real, ou seja, uma lei, um decreto, e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, qualquer um que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja a ti, seja lançado na cova dos leões. Olha a armação do inferno. Não tinha nada que condenasse o comportamento de Daniel. Vou apelar para a fé dele. Vou mostrar agora que ele é um crente de mentira. Vou mostrar agora que ele é um crentezinho de boteco. Vou mostrar agora que ele é um crente dentro da igreja, mas que lá fora ele dá mau testemunho. E olha só o que eles fazem. Vamos nos unir. Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Imagine que muitas pessoas aqui não gostem do pastor Felipe. Está amarrado, pastor. Vou mostrar que o pastor Felipe está agindo de forma errada. Aí procura e não acha nada contra o pastor Felipe. Ah, mas então o pastor Felipe é pastor, ele tem um Deus, então vamos apelar para a fé. Junta o povo, bate na porta do bispo: bispo, queremos fazer uma proposta. Eu acho, bispo, nós achamos que alguém aqui na sua igreja está fazendo coisa errada. O que o senhor acha de por 30 dias proibir os teus membros, os teus trabalhadores, de fazerem X? E se eles fizerem X, o senhor coloca eles para fora.
tira do ministério. Foi basicamente isso que eles fizeram. Convenceram o rei a criar um edito, um decreto proibindo a qualquer pessoa um período de 30 dias de orar a Deus. Quem pedir algo para qualquer Deus que seja e não for para o Senhor, jogue na cova dos leões. Se alguém pedir algo que não seja para um Deus, mas para qualquer outro homem, jogue na cova dos leões. E olha só o que acontece. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Esta lei dizia que todo edital, que todo decreto que o rei fizesse, não podia se voltar atrás. Ah, mas o rei se arrependeu. Mesmo que seja um decreto do rei, não podia voltar atrás. E o que o rei faz? O rei assina o decreto. O rei diz que é proibido. E olha só, próximo pastor. Olha a posição de um crente verdadeiro. O inimigo se levantou. A armadilha, a cilada está montada. O que Daniel fez no exato momento em que ele soube da proibição? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Se a gente parar para pensar hoje, será que eu, como um pastor, na condição de um pastor, se recebesse um decreto hoje do governo de São Paulo, que está proibido falar de Deus, eu me calaria? Se você estivesse diante de uma situação como a de Daniel, proibido de orar, com a ameaça de ser jogado numa cova com leões, você pararia de orar? Você negaria a sua fé? Será mesmo? Será mesmo que se um bandido entrasse aqui agora, colocasse uma arma na minha cabeça e falasse: pastor, ou você nega Jesus, ou eu dou um tiro na sua cabeça agora? A minha fé é tão sólida, é tão pura, é tão verdadeira ao ponto de eu falar em oração: Senhor, em tuas mãos eu coloco o meu espírito, e esperar pela morte para não negar a minha fé. É esta a fé de Daniel. Primeira ação que ele toma é dobrar o seu joelho, é abrir as janelas para que todo mundo visse, para que todo mundo testemunhasse a fé de Daniel. Eu negar ao meu Deus? Jamais. Ah, mas você vai jogar na cova dos leões. O meu Deus é soberano. A palavra diz que ele passou a fazer aquilo que ele já fazia. Ele tinha intimidade com Deus, ele vivia uma vida de oração. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, a ameaça era: vai ser jogado na cova com os leões. Se é um leão, se são leões que estão ali para punir um povo, para punir aquele que cometeu o pecado, um erro, quebrou a lei do rei, são leões famintos. São leões famintos. E a palavra vai nos mostrar, ela nos mostra que Daniel dobra o seu joelho, mas antes ele abre as suas janelas para que todo mundo visse a fé que ele depositava no Deus poderoso de Israel. E eu te digo uma coisa: quando você vive em espírito de oração, quando você vive em jejum, quando você vive em obediência, o mar é aberto, a cadeia é aberta, a fornalha não te queima e o leão fecha a boca. É por isso que você precisa viver como Daniel. Viver como Daniel, mostrar para o inferno a sua fé, mostrar para o diabo que se levanta contra você a sua fé. A nossa fé está em Deus, e Deus honra aquele que o honra. Nós vimos os amigos do próprio Daniel serem lançados numa fornalha 7 vezes mais quente do que o normal.
Nós vimos Paulo e Silas aprisionados em uma cadeia. Mas nesses dois exemplos, nós vimos um anjo de Deus abrindo a cela e não deixando o fogo consumir aqueles homens. E a palavra diz, na sequência, que o rei amava Daniel. Esse rei tinha apreço com Daniel, por Daniel. E ele tenta, diz a palavra, durante todo o dia reverter a lei que ele decretou. Mas a própria lei dizia que ele não tinha essa autoridade. Nós vemos na palavra que este rei ficou todo dia tentando salvar Daniel. Que ele não comeu, que ele não teve paz, que ele não recebeu as dançarinas, que ele não ouviu as músicas, que ele não comeu. Ele nem comeu, preocupado com Daniel. Esses homens tentaram convencer o rei, convenceram o rei. Ele decretou algo e ele fala para Daniel. Pode passar o próximo, pessoal, por favor. Ele fala para Daniel. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Eles viram isso, correram para o rei. E aí usaram de psicologia. Senhor, é verdade que o Senhor criou uma lei assim, assim, assim? Sim, é verdade. Pois é, Daniel não lhe dá a mínima. Daniel não lhe respeita. Daniel não lhe teme. Porque nós vimos que ele com as janelas abertas, orando ao Deus, quebrando o seu decreto. Pode passar o próximo, pastor. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é um dos filhos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração, que eu acabei de dizer para você. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, eu estou lendo rápido porque eu já expliquei isso para você. A lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça pode se mudar. Próximo, pastor. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: olha só, um rei estrangeiro, que por conta do testemunho de Daniel diz o seguinte: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Esse rei não podia mais voltar atrás no seu decreto. Ele tinha amor por Daniel, mas precisava cumprir a sua lei. Mas eu creio, Daniel, que o Deus a quem você serve continuamente, ele não diz ao Deus que você serviu, ao Deus que você servirá. Ele diz ao Deus a quem tu serves continuamente. Em todo o tempo, Daniel servia a Deus. E é o que nós precisamos fazer. Em todo o tempo, servir a Deus. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, fugiu dele o sono. Próximo, pastor. Pela manhã, olha isso, pela manhã, ao romper do dia, ou seja, logo muito cedo, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Por que com voz triste? Eu lancei um homem numa cova. Essa cova foi fechada com uma pedra, e dentro dessa cova haviam leões famintos. Não é possível que esse homem tenha sobrevivido. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Em outras palavras, imagine que aqui é a cova de Daniel. Eu sou o rei, eu chego até a cova, inclino aqui os meus ouvidos e digo: Daniel, será que o teu Deus te salvou? Será que o teu Deus é poderoso para te salvar? E olha só o que acontece agora. Então Daniel, quem falou? Quem falou? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre.
o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu falando disso agora, me lembrei do caso de Moisés. Miriam, sua irmã, Arão, seu irmão, por ciúme, por inveja, por despeito, começam a falar mal de Abraão. Começa a envenenar o povo contra Abraão. E a palavra diz, se eu não me engano, lá em Números 12, que o próprio Deus desceu para defender Moisés. Imagine isso. O próprio Deus se dá o trabalho de descer do céu, de descer do seu trono para livrar você da acusação, para livrar você da injustiça, para livrar você da maldade do mundo e do inferno. Imaginem o próprio Deus descendo para salvar você. É esse o Deus que nós servimos. Um Deus justo, um Deus justo que nunca desampara aquele que é seu. Ele é justo. Coloca, por favor, pastor, Salmo 37, 25. Deus é justo, meus irmãos. Ele é a própria justiça. Olha aqui o salmista falando sobre a justiça de Deus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado, porque o justo nunca será desamparado pelo Deus de justiça. Nunca será desamparado. Deus também é poderoso. Coloca, pastor, me desculpe, por favor, Isaías 43, 13. Deus é poderoso. Nenhuma força humana pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o livramento de Deus. Olha o que diz Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, pergunta ao Senhor, agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir Deus de agir? Eu e você. Quem pode tirar algo das mãos de Deus? Eu e você. Porque ninguém mais tem autoridade, ninguém mais tem poder, tem força para tirar algo que Deus fez. Obrigado, Thaís. Além disso, Deus é fiel. Coloca, pastor, por favor, 1 Samuel 2,30. Deus é fiel e Ele honra aqueles que são fiéis a Ele. Deus é fiel. Essa não é uma frase qualquer. Deus é fiel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. É o próprio Deus quem diz. Na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, diz agora o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Aos que me honram, eu honrarei. Deus aqui havia feito uma promessa, mas a pessoa que recebeu a promessa não agiu de acordo com o que Deus queria fazer. E Ele tira essa promessa e diz: quem me honra, eu honrarei. E Deus é Senhor de todas as coisas, até os leões obedecem à sua voz. Até os leões obedecem à sua voz. Imagine a surpresa desse povo. Como um homem é lançado numa cova cheia de leões e ele está vivo. E a justiça de Deus vem depois. Volta lá para Daniel, pastor, por favor. Versículo 20 e... Deixa eu ver se é o 23 aqui. Põe 23 para ver, pastor. Olha só o 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum
dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Por que não acharam nenhum dano em Daniel? Porque ele creu, ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditou na justiça de Deus. Se eu sou justo, se eu vivo de acordo com a palavra de Deus, ele nunca vai me desamparar. Esse é o maior exemplo que Daniel nos ensina. Seja fiel, viva em oração, viva em jejum, coloque a sua casa nas mãos de Deus, e tudo o mais ele fará. Tudo o mais ele fará. Desde que ele olhe para a minha vida e veja como ele viu a Jó. Viste o meu servo Jó, homem reto, homem fiel, homem temente. É assim que ele precisa nos ver, como viu a Jó. E a justiça dele veio. Para eu finalizar, próximo versículo. Lembra que as pessoas tentaram contra Daniel? Se lembre agora de todo inimigo que se levantou contra você. Pense agora. Aquela vizinha, aquele meu primo, o meu irmão, a minha própria mãe, o meu marido, a minha esposa, o meu filho se voltou contra mim e tentou me prejudicar. Lembra agora de uma situação crítica que você passou. Lembrou? Agora, busque agora na sua mente, aonde está essa pessoa? Como essa pessoa está vivendo? Qual é o testemunho que ela tem dado agora? Pensa nisso. Olha só o que Deus faz com aquele que se levanta contra um justo, que se levanta contra um escolhido, que se levanta contra um homem e uma mulher verdadeiramente de Deus. Daniel 6:24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os seus ossos. Isso é fantástico. Não a morte trágica dessas pessoas, fantástica é a justiça de Deus. Daniel foi lançado, um homem justo, não aconteceu nada. Esses homens mal entraram na cova. Nós acabamos de ver, pela palavra do Deus Altíssimo, que antes de ele chegar, imagine só, acabei de pôr o pé dentro da igreja. Às vezes vem pessoa muito carregada aqui, e a gente limpa pelo poder de Deus. Pôs o pé dentro da cova, já foram consumidos. Pôs o pé dentro da cova, os ossos, todos os ossos. Meu irmão, são todos os ossos, não sobrou um osso sequer, daqueles que o acusaram, dos filhos daqueles que o acusaram, das mulheres daqueles que o acusaram. Quando você vive uma vida verdadeiramente de Deus, todos os seus inimigos serão esmagados. Todos. Nenhum osso vai sobrar daquele que se levanta contra um justo de Deus. Se você ainda não vive como Daniel, viva. Se você já vive como Daniel, continue, porque quando o inimigo se levantar, quando o inimigo tentar contra você, o próprio Deus de Israel descerá, ou no mínimo, e que já é grande coisa, vai mandar um anjo dele salvar você. O nosso Deus é incrível, é um Deus justo, poderoso. Eu perguntei aqui um outro dia, tenta buscar na sua memória qual é a história de derrota que você já ouviu de Deus. Qual é a história de derrota, de fracasso que você já ouviu de Jesus Cristo? A minha vida está cheia de fracasso antes de Jesus, cheia de derrota antes de Jesus. Hoje não. A minha vida testemunha o poder de Deus. Não falo isso aqui para me vangloriar não, porque a glória é de Deus. Mas eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi, eu sei de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou. Posição de honra Daniel tinha, mas além da posição de honra diante do povo, ele tinha uma posição de honra no coração de Deus.
Daniel 10 diz que quando ele fez a primeira oração, Deus já mandou um anjo para respondê-lo. A primeira oração, por conta da intimidade que ele tinha com Deus. E é essa intimidade que eu vou buscar, é essa intimidade que você vai buscar a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Coloca as mãos no teu coração e fecha os teus olhos. Você vai repetir, mas não é repetir para o pastor ouvir, é repetir para o próprio Deus de Israel ouvir. Repita comigo: Senhor meu Deus, a partir de agora, eu firmo e renovo a minha aliança com o Senhor. Me proteja, Deus, de todo inimigo e me ajude a testemunhar do seu poder. E aplauda o nosso Senhor Jesus.